Olá pessoal, tudo bem? Depois desse período de recesso que tivemos, vamos voltar aos nossos estudos. Hoje vamos estudar a respeito de sono e sonhos. O que será que acontece com a gente quando a gente dorme? Vocês já pararam para pensar? O sono. O que é o sono? Por que a gente tem essa necessidade de sono? É fisiológico? É só para o nosso corpo? Ou será que o nosso espírito também se aproveita muito desse período? Vamos ver? O sono é uma função vital, primordial para a nossa existência. Assim como é o respirar, o comer. Sem o sono, a gente não consegue viver. É um processo natural, ele reduz a nossa consciência e as atividades corporais. Então, durante o sono, a gente entra numa espécie de letargia corporal, diminui as batidas cardíacas, diminui a nossa respiração, entra no estado lento de tranquilidade. Para quê? Para refazer o nosso corpo. Então, desempenha esse papel importante de recuperação física e psíquica também. Repara também as funções corporais. Então, vamos ver. Durante o sono, os processos cognitivos permitem a nossa aprendizagem, estabelece ligações entre células cerebrais e um desenvolvimento cerebral harmônico, a cicatrização dos órgãos e dos tecidos, a síntese de proteínas e a produção de hormônios. Então, tem um benefício muito grande fisiológico para nós também. Outras funções é quando a gente reprocessa e organiza na nossa mente aquilo que a gente aprendeu e elimina aquelas informações que não vão ser relevantes para nós. Então, nós temos o sono, ele é dividido em duas fases. O sono não REM, que são 4 estágios de sono não REM, e o sono REM. O primeiro estágio do sono não REM é uma transição entre a gente estar acordado e dormindo. Depois nós entramos no estágio 2, que é um sono mais leve. É onde a nossa temperatura cai um pouco, o ritmo cardíaco e a respiração. Então a gente vai se tranquilizando. Depois, no estágio 3, é o início do sono profundo. O estágio 4 é o sono profundo propriamente dito. Então, onde há a liberação de hormônio ligado ao crescimento, a recuperação das células e dos órgãos, é quando há o benefício maior para nós. Depois disso, nós entramos no sono REM. Aí sim tem a intensa atividade cerebral, é nessa fase que acontecem os sonhos, a fixação da nossa memória e o descanso profundo. Então, veja bem, para a gente ter todo esse benefício do sono, nós temos que entrar nessa fase de sono REM. E a gente entra nessa fase de sono REM se a gente consegue dormir mais tranquilo, quando a gente não se excita muito antes de dormir com o celular, com filmes. Tudo isso atrapalha o nosso sono. Então, é importante para nós entrar nessa fase de sono REM para ter esse descanso, essa recuperação física. Então, mas será que a nossa recuperação é só física? Você acha que quando o nosso corpo descansa, o que acontece com o nosso espírito? O nosso espírito não descansa, ele permanece ativo. O sono, para o espiritismo, é um estado de emancipação da alma, que é a saída da alma parcial do corpo, e quando ele vai para o plano espiritual interagir com outros espíritos, aprender. Então é um processo muito importante, porque nossa vida real é nossa vida espiritual. Quando a gente reencarna, é como se a gente entrasse numa prisão, entre aspas, no nosso corpo, porque o nosso espírito ele é leve, e a vida dele real é a vida no plano espiritual. Então o corpo é o aprendizado, é a escola que necessitamos para a evolução. Mas se a gente ficasse só grudada no corpo, sem ir para o plano espiritual, a gente não ia ter nunca noção de que existe o espírito.
a gente nunca ia se sentir saindo do espírito. Olha o que acontece, saindo do corpo, né? Que o espírito saindo do corpo. Olha que mesmo a gente indo para o plano espiritual, quantas pessoas duvidam que existe o espírito? Acha que existe só a matéria. Então essa saída é como se fosse uma quase morte. Toda noite a gente sai, nosso espírito se emancipa, vai para o plano espiritual, realizar aprendizados. Então, como que é? Olha aí a figura, né? Nosso perispírito, uma parte do nosso perispírito sai, né? Uma parte fica mantendo a nossa vida aqui no corpo físico, uma parte sai junto com o espírito, então fica em corpo espiritual, em perispírito, ligado com o fluido cósmico, ligado com o cordão fluídico, né? Que liga, porque nós não morremos, nós só distanciamos do corpo. Então a gente pode se afastar a grandes distâncias, mas não há o desencarne, não há o rompimento do cordão fluídico. Se fosse desencarne, haveria esse rompimento. Então pode ver que a gente pode ir a grandes distâncias e voltar muito rapidamente. Quando alguém acorda a gente já volta. Algum perigo que a gente passa no corpo, a gente também volta bem rapidinho, né? Então não há o desenlace, o desencarne, há apenas a emancipação, quer dizer, a saída parcial desse perispírito do corpo e do espírito, né, para o aprendizado. Então, o que nós vamos fazer? O que é esse aprendizado para o nosso espírito, né? Nós podemos ir para o plano espiritual, trabalhar, assistir palestras, estudar, entrar em contato com desencarnados, que são nossos amigos. Também podemos entrar em contato aqui, do lado do corpo. Esse rapazinho, ele está dormindo, ele entrou em contato com o avô. Então, a gente pode sim entrar em contato com os espíritos, trabalhar, estudar e fazer outras coisas mais. Também nós podemos, essa emancipação da alma pode ocasionar encontros, tanto de encarnados que estão longe, por exemplo, esse menininho está na China, a mãe está aqui no Brasil. Durante o sono, os laços se afrouxam um pouco, né, do perispírito, e eles vão se encontrar no plano espiritual. Esse encontro também pode ser de uma pessoa encarnada com uma pessoa desencarnada no plano espiritual, que também vai trazer muitos benefícios àquela pessoa. Ou não, pode ser pessoas que se odeiam, que se encontram, ficam tão pensando nisso durante o dia, que se encontram no plano espiritual, né? O objetivo desse intercâmbio, né, com o invisível para a gente buscar orientação para o nosso espírito. Quantos anjos da guarda, espíritos protetores aproveitam essas ocasiões para orientar o espírito que está aqui na Terra, às vezes está errando. Então nós somos orientados. Consolo para as nossas lutas, a gente passa dificuldades, eles nos dão ânimo, coragem, reaviva em nós aquele objetivo de evolução espiritual, o porquê que você reencarnou, continua firme, esse é uma grande provação que você vai passar, mas que tudo isso passa, então eles nos dão aquele ânimo, né? O estímulo para viver, para continuar, e também perceber, como eu tinha dito, que existe vida em outra dimensão, que existe vida além da matéria, né? E o espírito, ele se direciona no plano espiritual de acordo com o seu grau evolutivo e interesse, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, quando eu saio, eu durmo, meu espírito se emancipa do corpo, eu vou para onde? Vai depender daquilo das minhas intenções, daquilo que eu gosto. Olha lá, espíritos mais evoluídos, mais despertos, que já entenderam, eles vão para trabalhos, para estudos, para encontros edificantes. Já os espíritos imperfeitos, que é a nossa grande maioria, muitos vão para bagunça, para aquilo que é objeto de desejo da pessoa, né? Para os seus vícios, para as companhias espirituais que são afins, espíritos do mesmo grau evolutivo. E também ocorre a emancipação da alma dos animais também durante o sono. A gente vê que os bichinhos, às vezes os cachorrinhos, a gente vê que parece que eles estão sonhando correndo, né? Mexem as patas, se balançam. Então, para eles também ocorre esse fenômeno.
E os sonhos? O que são os sonhos? Então, meu espírito está emancipado, está vivendo no plano espiritual, seja aqui na Terra, andando para aquilo que eu tenho minhas afinidades, né, pelos locais que eu tenho minhas afinidades, seja no plano espiritual. E o sonho? O que é o sonho para mim? O Espiritismo nos esclarece que é a lembrança das situações, relações e emoções vividas pelo espírito durante o sono. Então, eu estou lá no plano espiritual, né? Eu fui numa palestra, trabalhei, e ali eu consigo, vem essas imagens para o meu cérebro daquilo que eu fiz, comprovando também que existe o plano espiritual para nós, né? Além disso, também os sonhos podem ser consequência, ó, das interferências das preocupações e dos desejos do estado de vigília. Aquilo que a gente fica preocupando, eu estou preocupando com o carro, que alguém vai me matar, ou que aconteceu alguma coisa. Então isso acaba também povoando, a gente fica tão ligado ao corpo, a gente não consegue se desprender muito e fica relembrando as nossas preocupações e desejos. Também, se a gente tiver comido muito, nós não conseguimos, e com problemas físicos, orgânicos, a gente não consegue se desprender muito não. E a gente fica revivendo aquelas dores, aquelas dificuldades. Lembranças das vidas passadas, podemos lembrar durante o sono, e também intuições, imagens quanto ao futuro. Às vezes acontece alguma coisa, a gente fala, nossa, parece que eu já vi aquilo, parece que eu já vi em sonho que aquilo ia acontecer. Tem gente que tem a premonição de catástrofe, de grandes coisas que ocorrem, né? Então a gente também pode ter essa intuição durante o sono. E os significados, diante disso que nós aprendemos, será que dá para a gente colocar o significado dos sonhos, igual a gente vê nesses caderninhos? Ai, sonhar com tal coisa é aquilo, sonhar caindo é aquilo. Então, assim, será que a gente pode mesmo, diante daquilo que a gente estudou até agora, pensar que os significados são tão rasos, igual é passado nesses livrinhos? Kardec nos fala na questão 404 do Livro dos Espíritos. Ele perguntou, o que pensar da significação atribuída aos sonhos? E os espíritos responderam, os sonhos não têm o significado que certos adivinhos lhes atribuem. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. E eles reforçam que são a lembrança, são a vivência que o espírito vive no plano espiritual, pressentimentos, intuições do futuro e vidas passadas. Então o sonho tem a ver mais com aquilo que a gente vivenciou no plano espiritual, né? Ou as nossas lembranças orgânicas, preocupações, né? E aí também André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, do Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ele nos alerta sobre o significado do sonho e o nosso sono. Se alguém diz como e o que sonha, é fácil explicar-lhe como vive nas suas horas diárias. Dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhe os sonhos o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Ou seja, nós sonhamos, nós vamos no local e convivemos de acordo com aquilo que nós temos na nossa moral, na nossa espiritualidade. Né? Aquele que é vicioso, que gosta de bagunça, vai para lugares de festa, aqui ou no umbral, ou aqui mesmo no plano material, festas noturnas. Aqueles que vivem numa forma melhor, mais espiritualizada, têm esses encontros espirituais. E a gente também derrapa, uma hora come demais, uma hora está muito preocupado, né? E acaba tendo essas lembranças, esses sonhos também influenciados por esses problemas. Mas é importante a gente ver, a gente sonha, passa ou vai no plano espiritual de acordo com as nossas tendências morais e espirituais, né? Então, veja lá, o sonho. Por que eles perguntam também na questão 403, Allan Kardec para os espíritos? Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? E eles respondem, sendo o corpo uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu.
visto que o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então tem uma dificuldade da gente receber no cérebro todas aquelas imagens que nós vimos lá no plano espiritual. Então ela vem truncada, né? Então se um espírito chega para nós e fala, olha, você precisa ter cuidado, precisa orar mais, às vezes a gente sonha o quê? Fazendo uma prece, ou sonha com uma imagem de Jesus, né? Então assim, a gente sonha fragmentos, chega para nós, para o nosso cérebro, fragmentos daquelas imagens, daqueles diálogos, daquilo que a gente viu. Quando eles querem que a gente realmente lembre, eles acionam nosso cérebro aqui e eles imprimem em nossa consciência e a gente acorda e a gente lembra. Então, a gente precisa, assim, lembra dos conselhos que nós recebemos. Também lembramos das bobagens, os reflexos da nossa mente, que também não deixa de ser um conselho. Está dizendo para nós, olha, você está sonhando todas essas coisas ruins, como estão os seus pensamentos e os seus sentimentos? Você está vibrando, como André Luiz disse, durante o dia é isso. Então, à noite é isso que vem como reflexo. Também é um reflexo dos nossos pensamentos e nossos sonhos, né, dos nossos sentimentos. Então, seja uma advertência do plano espiritual, um conselho, uma lembrança do passado, ou uma intuição do futuro, ou apenas o reflexo dos nossos pensamentos e sentimentos, é para a gente analisar. Como que a gente está vivendo essa vida noturna? Ah, mas eu não lembro de nada. Pode ser que a pessoa realmente tenha dificuldade de lembrança, né? Mas conforme a gente vai se espiritualizando mais, a gente vai tendo mais essa consciência do que a gente vive. Também os espíritos, será que sonham? Os espíritos também sonham. Nós deixamos o nosso corpo físico, nós emancipamos com a parte da parte vital do perispírito e vamos em perispírito, né, a parte do perispírito e espírito para o plano espiritual. Mas os espíritos já estão lá no plano espiritual. Mas André Luiz nos diz no nosso lar que ele sonhou com a mãe. O que aconteceu? Ele deixou o corpo perispiritual e foi em corpo mental e espírito ter em outra dimensão mais elevada um encontro com a mãe dele, que estava numa dimensão superior. Então, realmente, ele sonhou, ele lembrou de tudo isso. O que ele vivenciou durante esse encontro com a sua mãe no plano superior, durante o sono, no plano espiritual superior. Aí fala assim, mas espírito dorme? Conforme a evolução, o espírito dorme 1, 2, 3 horas por noite, eles dormem menos, mas eles realmente descansam. Quanto mais evoluindo, eles vão perdendo a necessidade desse sono, certo? Mas o que é muito importante para nós, importante é essa mensagem aqui de André Luiz no livro Missionários da Luz. A gente vê o nosso compromisso espiritual. Não é brincadeira. Eu vou dormir, só vou dormir. Eu vou dormir a qualquer hora. Eu faço o que eu quero na manhã, depois eu não tenho que acordar cedo. Mas veja bem só. Olha o que o instrutor Alexandre disse para André Luiz. Ele tem um centro de estudos lá no plano espiritual e ele conta com um número superior a 300 alunos. Alunos encarnados. Né, que durante a noite vai lá aprender. No entanto, apenas 32 alunos conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Ou seja, só 32 conseguem se desprender, emancipar a alma, o espírito, e ir lá aprender durante a noite. Porque os demais ficam envolvidos com os problemas da terra, com os desejos, não dormem na hora certa, não se comprometem. Nós, como espíritos já um pouquinho mais despertos, nós temos que entender que nós temos um compromisso à noite no plano espiritual. De trabalho, de estudo. Então, assim, o que a gente faz? Fica no celular até não sei que horas, demora para dormir, porque a luz do celular, da televisão, elas nos deixam com uma certa insônia, né? Então a gente fica assim, fazendo coisas que nos
que nos agitam, então a gente demora para dormir, acha que não tem compromisso. Então a gente não se importa com a responsabilidade noturna, acha que é só nossa, é comigo mesmo, eu só vou dormir. Pensa que o compromisso é só com o nosso descanso, nós temos compromissos espirituais. Né? Imagina, a gente demora para fazer esse curso, demora para, se a gente estivesse nesse curso, não sai desse curso tão cedo, né? E demora para ir evoluindo, aumentando o nosso grau, às vezes de sensibilização, às vezes sensibilização mediúnica, né? Aprendizados. Então, assim, a gente perde tempo. A gente podia estar aprendendo e ganhando mérito no trabalho. André Luiz nos deixou esse alerta. A gente precisa ter esse compromisso à noite. Orar antes de dormir, manter uma tranquilidade, evitar esses filmes e vídeos que trazem muita agitação e violência, que pode nos deixar presos ao nosso corpo, revivendo essas imagens na hora de dormir. E é muito importante, porque se a gente não dorme, a gente não tem esse refrigério espiritual que os espíritos bons nos trazem, a gente pode entrar em depressão, né? Porque a gente dormir durante o dia não tem a mesma qualidade, nem os efeitos espirituais de quem dorme à noite, onde nós somos recebidos, os nossos anjos da guarda ficam esperando a gente adormecer para levar nós ao plano espiritual superior. Durante o dia nós ficamos às vezes vagando, porque a grande atividade se concentra na parte noturna. Então, para a gente que tem essa oportunidade de dormir no horário certo, vamos fazê-lo. É muito importante, porque senão a gente fica se entretendo em jogos e programações, né, e perdendo esse tempo. Sem falar que pode estar abrindo brecha para obsessões, né, porque a gente não aquieta a nossa mente, nós não conseguimos descansar nem o corpo, nem o espírito, né? E acaba entrando em perturbações. Então, tenhamos o compromisso sério, dormir no horário bom, a fim de que a gente possa participar das atividades espirituais, refazer o nosso corpo físico e o nosso espírito. Então, fiquem todos com Deus. Um beijo. Tchau.